Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. Pessoal, antes de tudo, isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda. Faça sempre a sua própria análise. Agora vamos entender o que realmente aconteceu com o Banco do Brasil no resultado mais recente e se a ação *BBAS3* ainda faz sentido para o investidor. E olha, esse trimestre trouxe sinais mistos. Tem coisa boa, mas também tem alerta importante. O Banco do Brasil apresentou uma queda bem relevante no lucro líquido ajustado. O banco saiu de algo próximo de *7,4 bilhões de reais para 3,4 bilhões de reais uma redução que chama bastante atenção. E isso obviamente assusta o mercado. Quando o lucro cai, o investidor já começa a pensar: será que os dividendos vão cair também? Será que o banco está piorando? Além disso, o retorno sobre patrimônio, conhecido como *RSPL, também caiu bastante, mostrando que o banco ficou menos eficiente na geração de resultado nesse período. Mas aqui entra um ponto importante: o investidor não pode olhar só o lucro isoladamente. Precisa entender o motivo por trás da queda. O Banco do Brasil sempre foi muito forte no agro. Isso normalmente é visto como uma vantagem competitiva gigantesca. Só que agora apareceu um problema: a inadimplência do setor aumentou bastante. Os atrasos acima de 90 dias no agronegócio cresceram significativamente, e o banco também destacou o aumento de pedidos de recuperação judicial no setor agrícola. Traduzindo isso de forma simples, alguns produtores estão enfrentando dificuldades para pagar suas dívidas. E como o BB tem uma exposição muito grande ao agro, ele acaba sentindo mais esse impacto do que outros bancos. Agora, calma, isso não significa necessariamente que virou um desastre. Significa que o investidor precisa acompanhar esse ponto de perto nos próximos trimestres. Mas nem tudo foi negativo. Mesmo com um cenário difícil, o Banco do Brasil segue expandindo suas operações. A carteira total de crédito aumentou, e o crédito ao agronegócio também continuou crescendo. E por que isso importa? Porque banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Quanto maior a carteira de crédito, desde que seja saudável, maior tende a ser o potencial de receita futura. Então o banco ainda mostra força operacional, mesmo enfrentando pressão no lucro. Agora vamos para um dos pontos favoritos de quem investe em BBAS3, os dividendos. Mesmo com o lucro pressionado, o Banco do Brasil continua distribuindo proventos. O banco anunciou o pagamento de *JCP, os juros sobre capital próprio, mantendo aquela característica que muitos investidores gostam: geração de renda passiva. E isso é importante porque muita gente compra BBAS3 justamente pensando em dividendos. Claro, ninguém garante dividendos eternos ou crescentes. Mas até aqui o banco ainda mostra compromisso com o acionista. Muitos indicadores sugerem que o mercado pode estar precificando um medo muito grande. A ação continua apresentando um dividend yield atrativo, e o múltiplo de preço sobre valor patrimonial ainda parece descontado em comparação com muitos ativos do mercado. Além disso, vários analistas ainda mantêm visão positiva para o papel. Mas aqui existe uma pergunta importante: isso é uma oportunidade, ou uma armadilha? Porque às vezes uma ação parece barata justamente porque existe um problema sério pela frente. É por isso que acompanhar os próximos resultados vai ser fundamental. Mesmo com todos os desafios, o BB continua extremamente forte em diversas áreas. O banco segue líder em segmentos importantes como previdência, seguro rural, gestão de recursos e continua sendo um dos maiores bancos do país. Ou seja, estamos falando de uma instituição extremamente sólida e consolidada. Então, resumindo tudo isso, o lucro caiu forte, o agro virou um ponto de atenção. Mas, o banco continua crescendo o crédito, os dividendos continuam acontecendo, a ação ainda parece relativamente barata, e o BB segue sendo um gigante do setor financeiro. Agora a grande pergunta é: *BBAS3 virou oportunidade de compra, ou ainda pode sofrer mais? Isso, só os próximos resultados vão começar a responder.